Começamos com o pé direito na Libertadores da América, uma vitória do Mengão em cima do Cusco na estreia da Libertadores. Chega mais, nação, uma ótima quinta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo que venceu o Cusco 2-0. Eu acertei o palpite, hein? Eu falei no vídeo de ontem que seria 2-0 e o Mengão venceu por 2-0. Chega aqui, explode o dedo no like. Vamos bater juntos hoje, uma meta de 5 mil likes. Quero ver a força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Vamos lá para as informações do Flamengo. Tem os comentários do programa da ESPN Brasil, tem o João Guilherme, tem o Eric Farias. A gente vai analisar os comentaristas falando dessa vitória do Mengão. Mas antes, vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, Ceará, Sergipe, Alagoas, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Brasília, Goiás. Põe seu estado ou a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Mengão venceu na estreia da Libertadores da América. O Flamengo venceu. Aliás, o pessoal no Linha de Passe lembrava agora. Historicamente, nos últimos anos, o Flamengo vinha tendo dificuldades nas estreias na Libertadores. Dessa vez venceu bem, 2-0, com 50% de posse de bola, 19 finalizações contra 8 do time cusquenho, 10-2 em finalizações no alvo, grandes chances, uma do Cusco, 2 do Flamengo, que teve 16 ações na área rival contra 8 do time peruano. Vamos ouvir os personagens da partida dessa estreia flamenguista do atual campeão, estreando com vitória. Vamos lá. Enfim, o Leonardo Jardim poupa jogadores e sai com a vitória, né? O Arrascaeta, por exemplo, entra no segundo tempo, junto com o Pedro, vem a tropa de choque, consegue o segundo gol no finalzinho. Mas, numa altitude de 3.400 metros, o time do Cusco nem é tudo isso, mas o Flamengo vinha se complicando contra outras equipes mais ou menos do mesmo nível, né? Então, 3.400 metros de altitude conseguiu superar, né, Elton? A gente tá vendo aí, ó, o Flamengo jogando na altitude com o Conmebol, em torneios da Conmebol. 35% só de aproveitamento, ó. 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, incluindo essa desta quarta-feira. Mas o Flamengo mostrou atitude na altitude. Eu acho que esse trocadilho vale muito, porque foi uma equipe que precisava mostrar um pouco mais de atitude jogando nessa temporada. Eu acho que foi um jogo realmente grande nesse sentido, porque sim, a gente tem que colocar em conta que é um adversário mais frágil, mas um adversário que está acostumado a jogar na altitude, jogar nesse campo, um campo também difícil, e uma equipe que se fechou de uma forma, né, no início principalmente, fez um cinturão ali na linha defensiva, na primeira linha defensiva, que criou dificuldades para o Flamengo, que só conseguiu marcar no segundo tempo, né? Então foi um time que precisou abrir essa defesa de todas as maneiras para tentar sair com um resultado melhor. Primeiro tempo até mais equilibrado nessa posse, o Flamengo não foi um time que teve tanto a posse da bola, criou muito mais oportunidades, é verdade, mas foi uma equipe até que entrou numa trocação com o Cusco. No segundo tempo, foi uma equipe não que tenha sido criativa, né, porque fez um gol antes dos 15 minutos do segundo tempo, ali mais ou menos, né, 15 minutos do segundo tempo, o gol do Bruno Henrique, e depois a equipe do Cusco passou a ter mais a bola, o Flamengo passou a controlar mais, fechando os espaços, conseguiu fazer um gol com a Arrascaeta no final, né, pegando esse rebote, fazendo 2-0. Então foi um time que conseguiu ter a posse de bola no primeiro tempo e controlar os espaços no segundo. Foi inteligente para jogar nesse cenário. E aí tem aquela história, né, Edu? Os caras de sempre colocam o jogo debaixo do braço e decidem, né? Foi o que aconteceu nesse jogo contra o Cusco, né? O Bruno Henrique marcando, o Arrascaeta marcando, aparecendo também o Ayrton Lucas para fazer a assistência, tendo aí jogadores que são mais experientes, né, decidindo. Sistema defensivo com o Léo Pereira e o Danilo, de novo, né, com o Leonardo Jardim, que ele gosta muito disso, ele prega muito isso, um sistema defensivo sólido que sai de campo sem levar gols, e aconteceu isso no jogo de Libertadores. Então acabou sendo um Flamengo dos velhos tempos, o Flamengo do Velho Testamento, né? O time que
consegue ter jogadores de qualidade. E eu vou aproveitar também, a gente está vendo o gol do Bruno Henrique, o gol do Bruno Henrique na forma corrida, né? Do que o torcedor viu, o fã de esportes viu, mas a gente vai ver no detalhe agora que o Plata, que começou pela ponta esquerda, jogou pela ponta esquerda, ele começa a jogada do gol e aciona o Ayrton Lucas, ele vem por dentro, né, e abre o corredor para o Ayrton Lucas cruzar para o Bruno Henrique marcar. Mas o detalhe desse gol é de onde sai o cruzamento. Foi muito inteligente o Ayrton Lucas, porque ele sabe que o Bruno Henrique é um jogador que, quando recebe essa bola que vem de trás, né, ele consegue atacar muito bem essa bola e tirar do goleiro. Porque se ele vai para a linha de fundo e faz o cruzamento para trás, pega, obviamente, o Bruno Henrique de frente para o gol, mas já com a marcação encaixada, né? Olha como ele vai atacando e os defensores da equipe do Cusco estão de costas. Então ele faz o cruzamento rapidamente, não espera os jogadores se posicionarem, né, para ficar de frente para a bola e diminuir o espaço do Bruno Henrique. Então ele é muito rápido no cruzamento e acaba achando o BH dentro da área, ele que jogou como referência, né? Depois entrou o Pedro, mas jogou como referência nessa partida. Acabou sendo um gol de inteligência do Plata, logicamente de trazer por dentro e abrir o corredor para o Ayrton Lucas, mas principalmente, né, para o lateral esquerdo do Flamengo, Edu, que não precisou ir para a linha de fundo para fazer o cruzamento. Ele foi muito inteligente em achar o Bruno Henrique do jeito que o Bruno Henrique gosta, né, de frente para o gol, recebendo a bola vindo de trás e aí cabeceando para tirar do goleiro. Como você falou, o Flamengo do Velho Testamento, né, ganhando mais uma vez o Peru. Os dois campeões da Libertadores em 2019 em Lima, marcando os gols da vitória em Cusco. A gente vai falar já das reclamações, das análises polêmicas de arbitragem, muita gente reclamando que o Flamengo foi beneficiado. Já a gente vai convocar Carlos Eugênio Simon aqui ao Sport Center. Mas só para não perder a deixa, você falou do Plata que teve alguns problemas ali, até tomou uma indireta direta do Leonardo Jardim por comportamento. Quase era expulso. Quase era expulso, né? Quase. E o Paquetá, que precisa de pontos nessa briga para conseguir uma vaga na seleção. Dois jogadores que foram bem nesta quarta-feira, na sua opinião, Elton? Sim. É claro que, olhando a montagem do time, já foi um meio-campo diferente, né? O De La Cruz e o Everton Araújo. Não tinha um Pulgar, não tinha um Jorginho, por exemplo. Jogadores que constroem, fecham muito bem, era um meio campo mais leve até, com Everton Araújo e o De La Cruz. Então eles, até para mim, foram melhores nesse jogo do que o Plata e o Paquetá. O Paquetá, de novo, o Paquetá tem oscilado bastante, né? Jogador que teve até muitas oportunidades nessa partida, jogou quase até o final. O Arrascaeta entrou na reta final do jogo e acabou sendo decisivo, né? Sendo o cara que fez o segundo gol. O Paquetá ainda abaixo, muito irregular. Tá tentando encontrar seu espaço nessa equipe, já jogou de segundo volante, já jogou aberto pelo lado, né, jogando mais pelo lado direito. Hoje jogou por dentro porque o Carrascal fez essa função de ponta com o Plata pelo outro lado. O Plata participa do gol, como eu trouxe aqui, né, como a gente viu, mas desse meio campo, Edu, os dois caras que jogaram mais recuados, do De La Cruz, surpreendentemente, né, é um jogador que viveu aquela questão física na temporada passada. Houve até uma discussão, né, eu não tô como acabado pro futebol, como estão dizendo, que não tinha mais condição de jogar em alto nível. Acabou sendo importante nesse jogo também. Sentiu, assim, a altitude como a maioria sentiu e acabou saindo para a entrada do Léo Ortiz, né? Léo Ortiz que entrou ali. Léo Ortiz já tinha sido utilizado como volante pelo Tite, tem essa característica, né, de ter qualidade aí, jogou um pouquinho ali como na reta final, né, praticamente ali como primeiro volante, muitas vezes terceiro zagueiro, e o Everton Araújo, né, ao lado dele. Esses caras foram os pulmões do meio-campo do Flamengo, numa altitude difícil de se jogar. 3.400 metros, realmente não é brincadeira, não. E a gente respira mais aliviado do que nunca, cara. Que vitória importante, imponente, colossal do tamanho do nosso clube. Começamos como terminamos ano passado, né, cara? Impressionante, cara. A forma que o Leonardo Jardim vibrou também, de forma efusiva, disparada, a comemoração mais efusiva desde que ele chegou ao Flamengo. Vibrou bastante quando o juiz sinaliza ali o apito final. O torcedor do Cusco agora está aplaudindo a equipe. Até enaltece o esforço da equipe, mas de fato é uma diferença muito grande. O Flamengo vencendo as barreiras, principalmente a da altitude, e jogando muito à vontade, e a qualidade técnica sobressaiu. E, cara, que privilégio de fato ter os nossos ídolos, nossas lendas, as principais dessa geração
equipe atual decidir num jogo desse tamanho, né, cara? Muito bom. Um recado importantíssimo a todos na América, né? O campeão está de volta mais uma vez, fazendo o seu nome. E aqui já vi criança invadindo para tirar foto com o Paquetá, que, como eu falei, foi o cara mais celebrado, mais tietado, mais falado por torcedores peruanos. É legal demais ver o quão popular é o Flamengo nesse país, que é marcante pra gente, João. Que viagem já inesquecível, o Flamengo não vencer na altitude há um tempo e, como eu falei, cara, é uma vitória importantíssima pra gente mandar o recado aos adversários e defender esse título. E agora, meu amigo, é pelo Penta. E sábado tem mais um grande jogo, é contra o Fluminense. Mais uma decisão pelo Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos, irmão. Vamos que vamos, o ano só está começando. Excelente, Lázaro, nem altitude para Lázaro Dalfovo. É isso aí, sábado é na nossa casa, Fluminense-Flamengo, 18h30. Grande vitória, começamos bem demais, nação. O panorama é esse aí, ó. Flamengo líder do Grupo A com 3 pontos, Estudiantes Independente Medellín 1, Cusco 0. Ou seja, o Flamengo venceu Estudiantes e Independiente Medellín, empataram. Bom resultado para o Estudiantes, que empatou com o Medellín jogando fora de casa, mas para o Mengão foi ótimo, tá tudo maravilhoso, um deboche. Flamengo líder do grupo, Atirson e Diego Pozzi, 2-0 para o Flamengo, pessoal. Que vitória importante, né, João? E que atuação importante, porque hoje era o tipo de jogo que a gente nem queria uma atuação brilhante, sabe, da dificuldade de colocar na altitude. Um resultado estaria ótimo. Até um empate estaria bom. Logística, tudo, altitude. Desgaste. Mas agora, o Flamengo jogou muito bem. Você lembrou bem, João, de 2019, que a gente estreia contra o São José de Oruro, e o Flamengo ganha de 1-0 com um gol de Gabigol, passe do Bruno Henrique, mas ganha aquele jogo com o Diego Alves salvando. Diego Alves trabalha muito naquele jogo. Verdade, me lembro bem disso. Fez é milagres naquele jogo. Hoje foi diferente. Sim. Hoje o Flamengo comandou o jogo desde o primeiro minuto, realmente não sentiu a altitude. Até vale a pena o nosso repórter lá perguntar se essa história do hotel pressurizado deu certo, porque realmente saiu em cima do jogo. Dizem que a altitude você só começa a sentir depois de 5, 6 horas, então pode ter sido uma estratégia muito eficiente do Flamengo, do departamento de futebol do Flamengo. Ficamos num hotel pressurizado, que saímos para o jogo só em cima da hora, realmente. E pareceu dar certo, porque o time voou em campo, fez um primeiro tempo maravilhoso, onde poderia ter feito o primeiro gol já no primeiro tempo. Sim. E no segundo tempo, com um pouco mais de capricho que a gente pedia, um pouco mais de ação para as laterais, o Ayrton Lucas chega pela terceira vez de fundo, cruza muito bem para o Bruno Henrique, esse jogador histórico, desde 2019 no Flamengo, jogando Libertadores, 62 jogos em Libertadores apenas, 21 gols, isso apenas em Libertadores. E depois outro jogador histórico, o Arrascaeta, que é o que mais tem jogos em Libertadores pelo Flamengo, chegou a 65 jogos, chegou a 11 gols em Libertadores pelo Flamengo, e se tornou, aliás, jogo de hoje, o estrangeiro que vestiu mais vezes a camisa do Flamengo, com 370 jogos. Então, 2 jogadores que desde 2019 estão aí jogando Libertadores e ganhando Libertadores. O Flamengo busca o Penta, Bruno Henrique e Arrascaeta buscam o Tetra só pelo Flamengo. Um privilégio para nós, rubro-negros, termos esse timaço que ainda descansou, né? O Arrasca entrou só no final, Pedro entrou só no final, Luiz Araújo entrou só no final, Ortiz entrou só no final, conseguiu vencer o jogo, jogar bem e ainda poupar jogadores importantíssimos para sábado contra o Fluminense no Brasileirão, que é outro jogo fundamental vencer. O principal, né, no meu ponto de vista, é você entender que você é superior ao adversário, você trazer essa intensidade de jogo, você não deixar o time, mesmo jogando fora de casa, na altitude, você não deixar o adversário construir, você entendeu que o adversário tinha essa bola longa, foi acertando o seu posicionamento, foi acertando os detalhes que você trazia dificuldade para o Flamengo. E a partir daí o Flamengo colocou os jogadores dentro principalmente no corredor central, para trazer um pouco mais dessa tranquilidade. O que era essa tranquilidade? Ritmo de jogo, quebrar essa posse de bola que o adversário poderia trazer essa dificuldade. Mas o Flamengo, com esses jogadores no corredor central, que era o Paquetá, De La Cruz, Everton Araújo, Carrascal vindo por dentro, trouxe essa tranquilidade para o Flamengo manter essa posse de bola e manter esse volume de jogo, principalmente. E a partir daí o Flamengo dominou e construiu com muita facilidade, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo teve a dificuldade de achar o último passe. E a gente chamava, precisa construir um pouquinho mais as jogadas pelas laterais, porque
a partir do momento que o Flamengo construía por dentro, o adversário fechou, bloqueou esse corredor central. E aí a gente chamou a atenção, precisa da participação dos laterais. E aí o Ayrton Lucas foi o jogador fundamental para que o Flamengo construísse a primeira jogada do primeiro gol. Ele se lançando, dando opção na linha de fundo, fazendo parte dessa construção ofensiva. Faltou a participação do Royal do lado direito. Ofensivamente, então, ofensivamente, né? Porque o Flamengo criou muito pelo lado esquerdo. Porque entendeu que precisava desse desafogo. E aí o Plata foi fundamental, porque o Plata, puxando esse movimento para dentro, ele acaba dando liberdade para o Ayrton Lucas. Foi aonde que construiu, né, o Close. Foram 3 chegadas por ali em 15 minutos, né, até sair o primeiro gol. Sim. E impressionante como foi uma boa atuação coletiva e individual. Vários jogadores foram muito bem. E o Flamengo mostra a força do seu elenco com vários desfalques, consegue poupar alguns jogadores, deixou no banco a Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, jogadores que costumam ser titulares, Léo Ortiz, e estava sem Jorginho, sem Pulgar, sem Cebolinha, sem Saul, muitos desfalques, Alexandro fora. Imagina a hora que tiver todo mundo aí. E assim, João, muito, mas muito importante essa vitória. Você abrir ganhando fora de casa, já voltar para cá com 3 pontos. Segunda rodada é o Medellín aqui em casa. Exato. E depois 2 jogos fora. Você pode fazer já 6 pontos. Exatamente. 2 jogos. Que te dá uma tranquilidade. Muita tranquilidade, porque só vai voltar a jogar em casa nas 2 últimas rodadas. Exato. A tabela é perigosa. Então, a tabela é perigosa. Então foi fundamental vencer hoje, e a forma que venceu, realmente, eu fiquei impressionado. O Flamengo não sentiu a altitude. Muito bem preparado. O adversário maior, no meu ponto de vista, hoje foi a altitude. Mas como teve a preparação, a fisiologia bem estudada ali do Flamengo, porque o adversário, tecnicamente, muito abaixo. O Cusco se limitou a jogar a bola muito na área, tentar realmente acionar o seu atacante, o Calero, mas de qualquer jeito. Quando podia, cruzava na área, quando podia, chutava. Não construiu nada. A maior assim, preocupação seria o desgaste físico mesmo. Agora, é impressionante realmente a preparação como nível, né, de estrutura, de ciência, que muita gente ironiza, mas tá aí, gente. Sim, é ciência, é fisiologia, cada vez mais isso é importante no esporte, e o Flamengo vai se preparando de uma maneira cada vez mais profissional para esses desafios. Eu gostei muito da sacada do Leonardo Jardim, colocando Léo Ortiz ali no meio campo, hein? Sim. Porque é o seguinte, temos problemas nesse momento com volantes que estão ausentes, Pulgar, Jorginho, De La Cruz, a gente sabe que não pode jogar em todas as partidas. Achei muito interessante, hein, companheiro? Fala, feras! Grande noite de Libertadores para os times brasileiros, né? 2 vitórias e 1 empate. Começou cedo com o Mirassol batendo o Lanús no Maião por 1-0, gol do João Vitor, o zagueiro remanescente da grande temporada de 2025 do clube do interior de São Paulo. Ganhou do Lanús, o Lanús que ano passado tirou o Fluminense na Sul-Americana, na final derrotou o Atlético Mineiro, esse ano ganhou a Recopa Sul-Americana com 2 vitórias sobre o Flamengo. Não é um adversário fácil, o Mirassol fez um grande jogo, dominou a partida e foi uma vitória muito justa dessa estreia do Mirassol na Libertadores, bacana. Depois a gente teve um empate contra o Júnior Barranquilla, fora de casa, o jogo foi em Cartagena, não foi em Barranquilla. De qualquer maneira, o Palmeiras é um time que, quando não consegue vencer, quando não consegue jogar bem, mas também não perde, né? É muito difícil de perder, principalmente com o Abel na Libertadores, e vai somando seus pontos fora de casa, e ganha em casa, e vai se classificando. Nunca deixou de passar da primeira fase, caiu uma vez nas oitavas, nas outras foi semifinalista ou finalista, bateu o campeão 2 vezes, então me parece que o Palmeiras vai pelo mesmo caminho, assim, mesmo sem ter uma grande noite, trouxe um ponto da Colômbia, que nunca é fácil jogar em Barranquilla, ou contra o Júnior Barranquilla, dessa vez em Cartagena. E fechando a noite, o Flamengo conseguiu uma ótima vitória fora de casa contra o Cusco, é uma equipe fraca o Cusco, mas tem altitude de 3.300 e sempre complica, independentemente da qualidade do time, quando esse time joga na altitude, ele acaba se tornando um pouco mais forte. Mas dessa vez o Flamengo dominou amplamente a partida, já era para ter feito um gol no primeiro tempo, iniciou o segundo tempo vencendo, gol do Bruno Henrique de cabeça, depois teve um susto, tomou um gol, impedimento meio maroto ali, difícil de ver, né? O VAR, assim, esse VAR com essas linhas, assim, muito, muito difícil de você dizer que foi ou que não foi, se era a mesma linha, se foi impedimento. O Flamengo acabou dando sorte, porque a olho nu, assim, olhando, não parecia impedido, mas se a máquina deu que estava impedido, e aí não tem muito o que contestar, né? Mas que
É um impedimento, assim, muito difícil, assim, muito milimétrico, né? Mas bom pro Flamengo. E depois o Leonardo Jardim fez as mudanças, entraram Arrascaeta, Pedro, Léo Ortiz e pegaram o Cusco já totalmente desorganizado e num contra-ataque o Flamengo fez 2-0 gol do Arrascaeta. É uma vitória significativa porque foi no Peru, onde o Flamengo conquistou 2 Libertadores recentemente, gols de Bruno Henrique e Arrascaeta, os 2 maiores vencedores da história do clube e 2 protagonistas dessa era vitoriosa do Flamengo na Libertadores, né? Então até agora a gente teve empate do Fluminense, vitória do Cruzeiro, vitória do Flamengo, vitória do Mirassol, empate do Palmeiras. Falta o Corinthians nessa quinta-feira. Abraço. 2 caras que decidem. 2 caras que gostam de decidir jogo grande, jogo importante. 2 dos maiores campeões da história do Flamengo e que decidem de novo agora numa estreia de Libertadores na altitude. Bruno Henrique e Arrascaeta. Esses 2 caras, eles têm 3 Libertadores e 3 brasileiros nas costas pelo Flamengo. Esses 2 caras estão envelhecendo, mas seguem sendo decisivos, seguem gostando de jogo grande e mais uma vez foram fundamentais para o Flamengo para vencer um jogo que pode ser considerado por muitos fácil, mas não. Acima de 3.000 metros de altitude é sempre um jogo complicado. É importante vencer numa estreia de Libertadores, inclusive lembrando que na última Libertadores, mesmo sendo campeão, o Flamengo teve uma primeira fase complicadíssima. Flamengo quase perdeu a vaga para o mata-mata no último minuto contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Então, uma vitória importantíssima e uma vitória com cara de Flamengo. Porque Bruno Henrique e Arrascaeta, eles são a cara dessa geração. 2 dos maiores ídolos da história do clube e não à toa. Porque conquistam título e porque crescem na hora que é importante, na hora que vale. E a estreia de Libertadores em altitude é uma dessas situações e os caras decidiram. Bruno Henrique, inclusive, para mim, um dos melhores em campo e o Arrascaeta entrou e já fez a jogada do gol. Do gol dele. Ele deu pro Luiz Araújo perdeu e ele fez o gol. 2 caras com a cara do Flamengo para fazer o Flamengo vencer na estreia da Libertadores. Estreia com o pé direito do Flamengo na Libertadores desse ano de 2026. Na minha avaliação, esse 2-0 sobre o fraco time do Cusco, lá no céu, 3.350 metros de altitude acima do nível do mar, sem dúvida alguma, foi a melhor atuação do Flamengo fora de casa na Libertadores nesses últimos 2-3 anos. Fácil. Time coeso, consolidado, equilibrado e dominante do começo ao fim. Algo que não se via nesse Flamengo fora de casa na Libertadores. Olha, tem muito tempo. O Bruno Henrique participou dos gols do Flamengo nas estreias da Libertadores de 2019, 2022 e 2025. E eu sei que para os supersticiosos isso diz muita coisa. Em 2019, passe para o Gabi. Em 2022, gol do próprio BH. E no ano passado, assistência para o gol do Juninho. Para além das coincidências, de 2019 a 2026, entra ano e sai ano e o Bruno Henrique continua sendo decisivo. Agora são 21 gols com a camisa do Flamengo na Libertadores da América. Ele é o 3º maior goleador do clube na competição, atrás do Gabi e do Pedro. Isso porque o Bruno Henrique estava sem jogar há 40 dias por conta de uma pubalgia. O atacante retornou nessa partida e mais uma vez foi decisivo, abriu o caminho para uma vitória contra um adversário chatinho num jogo de estreia fora de casa numa altitude de 3.400 metros. O Flamengo também não vencia na altitude desde 2021. O contrato do Bruno Henrique com o Flamengo termina em dezembro desse ano. As conversas para a renovação já estão acontecendo. E eu tenho certeza que nenhum rubro-negro pensa em despedida. Cara, acho que não só eu, Arrascaeta, mas todo o grupo, de parabéns pela partida que fizemos aqui hoje. Jogo muito difícil, a altitude também pesa um pouco, mas a conversa que tivemos lá dentro foi que a altitude não poderia nos atrapalhar dentro de campo, pela qualidade que nós temos. Então, muito feliz pela vitória e o primeiro passo rumo à nossa trajetória. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então. 2-0 em cima do Cusco. O Flamengo conseguiu essa boa vitória e eu vou dizer pra você, hein? Estreou com o pé direito, porque, cara, nas últimas partidas e nas fases de grupos da Libertadores da América, onde o Flamengo começava sempre assustando o torcedor, né? E você lembra do ano passado, 2025, a gente ficou assustado. Até a última rodada da fase de grupos, o Flamengo estava precisando de pontos para se classificar.
já nesse ano, o Flamengo parece que está bem focado rumo ao pentacampeonato, penta da Libertadores. O Flamengo parece que está mais focado e por isso conseguiu essa vitória em cima do Cusco. Eu gostaria muito da sua opinião, escreve aí nos comentários, deixe aí a sua análise, o que você achou da partida, o que você achou da partida do Bruno Henrique, o Arrascaeta que entrou no segundo tempo e conseguiu fazer o seu gol. Mas é isso daí, nação. Olha, eu acertei o palpite, hein? 2-0. E olha, vai lá no nosso grupo de palpites, tem um link no primeiro comentário fixado. Você entrando lá de forma gratuita, você vai concorrer já a um manto do Mengão, que vai acontecer o sorteio no dia 15 de abril. Para você participar, você tem que estar lá dentro do grupo. Então entra, o link é gratuito, a entrada é gratuita, e ali você vai receber os melhores palpites para você fazer a sua fezinha, que inclusive ontem, meu amigo, nós acertamos uma odd 11 lá. Vai lá que você vê, você vai ver. Você vai conseguir ver o que pode acontecer também com você. Mas é isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.